E nós vamos entrar agora num novo tempo, falando um outro assunto. E provavelmente outras pessoas também, acredito que vão passar por aqui falando. Vou tentar não focar só em mim desta vez, mas convidar outros irmãos também para estar externando essa verdade, esse conceito nesses dias, da qual nós julgamos ser muito importante. Na realidade sempre foi, mas como o apóstolo Paulo mesmo diz que a nossa salvação está mais perto de quando nós aceitamos a fé, então nós julgamos ser importante nós, forçarmos um pouquinho no sentido de atentarmos com mais clareza, com mais percepção essas verdades do Evangelho, para que possamos ter um entendimento, luz, clareza nesses dias sobre o Evangelho. Então nós vamos iniciar uma etapa aqui falando sobre o Deus deste século, ok? Nós entendemos que é muito importante nós atentarmos para isso, para nós compreendermos aonde nós estamos, onde está o nosso coração, o que estamos recebendo, o que estamos ouvindo, ok? E eu quero convidar vocês a abrir as Escrituras comigo. Em 2 Coríntios, nós vamos usar esse texto como base, apesar que nós temos tantos outros, mas conforme nós formos falando aqui, nós vamos falando outros textos e impartindo junto, ok? O texto diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 só, por enquanto. O Deus deste século, ou desta era, cegou o entendimento dos incrédulos, ou, em algumas versões, descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ok? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite para falar apenas a sua verdade, nada mais do que a verdade dEle. O Evangelho, na realidade, nos pertence. O Senhor nos deu de presente o Evangelho é uma boa notícia, mas nós precisamos ter muita reverência com o Evangelho, para nós não deturpar a sua proposta, deturpar a sua mensagem, e transformando naquilo que o apóstolo Paulo chama de outro Evangelho. Então, eu quero que os nossos corações estejam muito atentos, até porque, por aquilo que estamos vivendo nesses dias. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm pouca percepção da verdade. E nós não podemos esquecer que um dia, Pilatos, diante de Jesus, ele vai dizer a respeito disso: o que é a verdade? Ele não conseguiu compreender que diante dos olhos dele estava a própria verdade. Então, talvez, quem sabe, as pessoas estão encontrando muita dificuldade nesses dias para compreender também essa realidade da verdade. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão secularizando, algumas pessoas vivendo no campo das ideias, outros filosofando e perdendo todo o sentido da verdade do Evangelho. E alguns até mesmo corrompendo os bons costumes. E a nossa proposta aqui não é falar de nós mesmos. E se nós continuarmos na leitura, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está trazendo essa construção, que a proposta dele não era falar dele mesmo, não era mostrar a sua capacidade, mostrar o seu intelecto. Ele queria apenas falar da verdade do Evangelho. E essa também é a nossa proposta. Então, quando a Bíblia
diz que Satanás, ou o diabo, o adversário, seja lá qual nome você queira dar, é o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. E eu queria que você compreendesse essa questão, porque as Escrituras vai usar esse termo, ou incrédulo ou descrente. Percebe que não está falando de ímpios, está falando de uma pessoa, de um tipo de gente que se tornou incrédulo, que de alguma forma é descrente. E isso pode acontecer e ocorrer com pessoas que se dizem cristãos, que se locomovem ou que se movem no meio do Evangelho, mas que não conseguiram ter a clareza do Evangelho. Então, isso significa que o Deus deste século é como se ele fosse uma influência por detrás deste mundo caído e perverso. Ele rege este mundo no que diz respeito ao seu modo de vida, contrário à palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. E é muito importante nós compreendermos quando o texto diz que ele cegou o entendimento, isso implica quase derrubei o Daniel aqui. Isso implica que ele está fazendo um apontamento para o engano. E é justamente essa palavra que eu acredito que durante todas as sessões nós vamos trabalhar muito, é nós compreendermos isso. E eu gostaria de, já neste momento, tentar empurrar você a pensar, se você até esse exato momento está vivendo de verdade o Evangelho, ou está vivendo uma mentira. Ou talvez, quem sabe, vivendo um engano. E essa é a proposta. Porque se não está tendo transformação, se você não está permitindo ser transformado no seu homem interior, então provavelmente você está vivendo um engano. Porque o Evangelho, essa boa notícia, não está provocando nada em você. E nós precisamos nos atentar, porque é uma afirmação. Paulo está afirmando que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então é algo para nós pensarmos, porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que eles não possam compreender a verdade do Evangelho. E eu falei, vou repetir, Paulo, ele usa esse termo, ele vai dizer que existe um outro evangelho. Porque na realidade existe uma boa notícia. E lembra que Jesus vai dizer que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos esquecer que, no que diz respeito à queda, foi justamente o que fez o homem cair, foi o engano. O que fez com que Eva e tanto Adão pecassem, em desobedecer a ordem de Deus, a partir do engano, uma outra mensagem, que desfocava de alguma forma a verdade de Deus e a proposta de Deus para o homem. É interessante nós pensarmos dessa forma. Antes de eu continuar aqui, eu gostaria de ler com vocês o que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 3, olha o que ele vai dizer para que nós possamos estar embasados nas Escrituras e não em nós mesmos. Olha o que a Bíblia diz. O que receio, olha as palavras do apóstolo Paulo, que ele vai dizer aqui. O que receio e quero evitar, essa é a proposta nossa aqui, nesse momento, nesse domingo.
é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Uau! O mesmo apóstolo Paulo faz essa menção, trazendo a realidade da queda do homem a partir do engano. Então não é uma mensagem que nós devemos desconsiderar, pelo contrário. O Senhor está chamando nossa atenção. Talvez nós estamos dentro de uma realidade da qual nós chamamos de evangelho, mas talvez seja um suposto evangelho. Porque estamos sendo enganados, no sentido de que há engano em nós, mas não há verdade, não há luz. E a proposta do Evangelho é nos resgatar do reino das trevas, para nós sermos introduzidos para o reino da luz. Ok? Então, se o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam compreender a verdade do Evangelho, então isso deve chamar muito a nossa atenção. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 6, no versículo 39, Jesus vai fazer uma declaração, e eu julgo ser muito importante. Ele vai dizer assim, e Jesus fez esta comparação: um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Agora pare para pensar. Se um cego não pode guiar outro cego, quem então poderá guiar o outro cego? Essa é uma pergunta muito importante para esse tempo. Porque às vezes as pessoas estão querendo conduzir as pessoas. Mas Jesus, quando faz essa declaração, Ele está falando de uma classe religiosa nos seus dias, que ostentavam a lei de Deus, e que de alguma forma eram até zelosos, porém sem entendimento. E isso é muito sério. E Ele está chamando essa classe religiosa justamente de cegos, porque na realidade eles ostentavam a chave do reino, mas a palavra vai dizer que eles não entravam, mas também não deixavam outros entrarem. E é bem verdade que eles não entrariam mesmo, porque eles tinham a chave, mas não compreendiam o segredo desta chave. Porque estavam totalmente tomados pela religiosidade. Ostentavam-se no zelo, mas não permitiam ser tocados pelo entendimento. Aquele que deixou de ser cego, na realidade porque é um discípulo de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Que deixar de ser cego, isso é muito sério. Não é uma capacidade humana. Nenhum homem cego pode começar a ver por si mesmo. Nós vamos perceber que nas Escrituras, todas as vezes que Jesus, pelo menos em alguns momentos que é mencionado, que ele depara com um cego, como o cego Bartimeu, como no Evangelho de São João, no capítulo 9, ele vai falar de um cego que estava no meio do caminho. Todos estes cegos, de alguma forma, Jesus teve participação para que a cegueira deles caíssem e eles voltassem a enxergar. Na realidade, esse era um meio pedagógico que Jesus estava usando e utilizando para mostrar a realidade de Israel. E mostrar que muitos deles precisavam ver, para não viver mais uma vida de engano.
aquele que deixou de ser cego, então na verdade passou a ser discípulo de Jesus, porque passou a ver, passou a ter clareza, conseguiu ter uma visão clara de quem é Jesus. Nós vamos lembrar aqui no Evangelho de São João, no capítulo 9, quando o cego é questionado sobre a sua cura, sobre o milagre. E aí eles vão colocar um peso sobre ele, sobre a família, sobre aqueles que o conhecia. É interessante que eles vão colocar até um peso, até mesmo em Jesus, como se Jesus fosse cheio de pecado. E eles vão dizer: e você, quem é você para dizer isso? Você também é cheio de pecado, porque era uma visão deturpada que eles tinham daquele cego. Os próprios discípulos, quando entraram na cidade e viram aquele cego, qual foi o questionamento que eles fizeram? Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Olha a ideologia que eles tinham. Eles não tinham clareza da verdade. E Jesus vai abrir algo poderosamente. Ele vai dizer: olha, nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas olha o que Jesus vai dizer: isso está acontecendo para que o poder de Deus seja revelado. Uau! E aí quando esse cego é questionado, e ele com tanto peso sobre os religiosos que estavam questionando, é interessante que esse cego vai dizer algo: se ele é cheio de pecado, eu não sei. Uma única coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. Uau! Os olhos dele se abriu. E sabe o que é interessante? Que quando Jesus abre os olhos do cego, o cego não conseguiu ter clareza de quem era Jesus. Ele só sabe que alguma coisa aconteceu, porque ele não via, agora ele está vendo. Mas quando aquele homem é desprezado pela religiosidade e ele é tirado para fora, as escrituras dizem que fora do portão da cidade ele encontrou com Jesus. E Jesus questiona, vai questioná-lo, dizer: você sabe quem te curou? E ele vai dizer: eu não sei. Este que vos fala contigo. Sabe o que está acontecendo aqui? Agora esse homem que outrora era cego, agora está vendo. Todavia passou pelo processo, mas agora está tendo clareza. E quem ele está vendo? Jesus. O verdadeiro evangelho, a verdadeira boa notícia. O que eu quero que você entenda: evangelho, ter olhos abertos para ver, é ter a clareza de quem é Jesus. Sabe que eu vejo que nesses dias, muitas vezes as pessoas não estão tão preocupadas com Jesus. Na verdade, elas se preocupam consigo mesmas. Elas tentam buscar um benefício próprio. E tentam de alguma forma utilizar o nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Mas o nome de Jesus não há poder para nos beneficiar apenas em meio às nossas necessidades. No nome de Jesus há poder para transformar o nosso caráter e nós nos tornarmos um novo tipo de gente. Essa é a proposta. Então, foi o apóstolo Paulo quem falou que o diabo é o Deus deste século. E eu quero chamar a sua atenção para essas palavrinhas, para nós nos atentarmos. Primeiro, você precisa entender, quando você olha as escrituras, que o Deus desse século não está com letra maiúscula, é letra minúscula. E há uma proposta, porque Paulo está fazendo essa apresentação. Ele aplicou essa expressão ao falar do ministério do engano e da mentira. Entenda, porque isso é uma forma de ir contra a vontade de Deus. E em todo tempo Satanás vai utilizar desse ministério, usando o engano. E o próprio Jesus vai dizer que ele é o pai da mentira desde o princípio. E acredite, ele está ainda articulando os teus planos para desviar as pessoas da verdade. E sabe quem as pessoas que o inimigo vai tocar? É interessante, eu quero que você atente para essa palavra também: os incrédulos. Incrédulos são aquelas pessoas que desprezam de verdade a palavra de Deus e vivem uma vida na superficialidade.
Se nós analisarmos os textos do apóstolo Paulo, ele vai falar muito isso. E sabe por que ele está trazendo essa mensagem? Porque na realidade havia muitos falsos profetas naqueles dias, que deturpavam o evangelho por causa das suas próprias ganâncias, e porque eles queriam ser promovidos, porque eles queriam ser vistos, porque eles se alegravam com isso, para tirar proveito das pessoas. Porque na realidade essas pessoas nunca tiveram contato de verdade com Jesus. Então Paulo foi, de alguma forma, alguém que denunciava essa realidade para mostrar essa articulação do inimigo, falando sobre o ministério da mentira. E é uma ferramenta que Satanás usa de alguma forma, porque em oposição ao fiel ministério da proclamação do verdadeiro evangelho da nova aliança de Jesus Cristo. Cara, isso é seríssimo. E nós precisamos atentar para isso, porque isso não é diferente nos nossos dias. E nós temos a tendência de fazer uma avaliação a partir da aparência, a partir da eloquência. E nós precisamos ser mais profundos. Paulo foi um apóstolo de alguma forma comissionado pelo Senhor para desempenhar um excelente ministério de proclamação do evangelho. Apenas isso. Sabe o que eu acho interessante? Por vezes as pessoas começaram de alguma forma idolatrar Paulo por aquilo que ele realizava no Senhor. E nós não podemos esquecer que eles começaram até a chamá-lo de Deus, Júpiter, e se prostraram diante de Paulo. Mas a palavra de Deus fala que ele rejeitou, porque a proposta dele era apresentar apenas Cristo, a tal ponto que quando ele rejeitou esta posição, as pessoas o apedrejaram, e Paulo precisou dar-se por morto, porque provavelmente aquelas pessoas o matariam. Sabe, as pessoas, os incrédulos, os que preferem viver no engano, têm muita dificuldade de lidar com os verdadeiros homens de Deus nesses dias. Todos que se levantaram com uma mensagem viva e eficaz pagaram um preço, e muitos com sua própria vida. E esse é um sinal de que verdadeiramente esses homens estão vivendo o evangelho. E a nossa única proposta nesse domingo é fazer com que você pense em relação a tudo que você já viveu, sobre essas questões que expressam no sentimento ou no sentido das coisas de Deus, se verdadeiramente nós não estamos sendo enganados, ou se nós verdadeiramente não estamos vivendo uma vida de engano. E por favor, a partir de mim que vos falo, porque a minha proposta não é fazer você crer no que eu estou falando apenas, mas a minha proposta é empurrar você a analisar o que estamos falando. Então, a partir de uma consciência justa diante de Deus, você olhar para as Escrituras e fazer como os bereanos faziam. Tudo que Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras, para ver se o que ele estava falando realmente era o que estava escrito. Nós precisamos ir e encontrar este lugar, para que não sejamos enganados. Nós vamos entender mais para frente sobre isso. Então, frequentemente, o apóstolo Paulo ele enfrentava resistência de pessoas que eram inimigas da obra de Cristo, ou da obra de Deus, e se empenhavam em espalhar heresias. Por quê? Porque o ser humano, por causa da queda, de alguma forma, ele tem mais facilidade para acreditar na mentira do que na verdade. Isso é um fato. Isso é um fato.
E eu poderia contar várias historinhas a respeito disso, entre a verdade e a mentira, mas a minha proposta não é isso, porque nós não precisamos clementar nada, mas que o Evangelho em si mesmo tem a força de abrir os nossos olhos, e isso é possível por intermédio do Espírito Santo, que nos convence do pecado nesses dias, ok? Então, a cidade de Corinto foi um dos lugares onde ele mais enfrentou oposição. Porque as pessoas tinham desejo de ouvir pessoas que falavam bem. O próprio apóstolo Paulo, se nós continuarmos lendo, ele mesmo vai dizer, olha, eu até não falo muito bem. Mas aí ele vai dizer assim, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu tenho conhecimento. Uau, isso é muito forte. Por quê? Paulo é o cara que teve experiência com Jesus. Ele é o perseguidor. Paulo é aquele que matava por causa da lei. Ele era zeloso, mas não tinha entendimento. Ele era um fariseu qualquer daqueles dias, porém zeloso, até que teve um contato, uma experiência profunda com Jesus, indo para Damasco para matar cristãos. Ter uma experiência tão profunda, que Paulo, é impressionante, ficou cego. Aquele que achava que via, ficou cego e precisou receber a oração de um irmão, de Ananias, para voltar a ter a visão. E é óbvio que esse é um processo que Deus está trabalhando e trazendo clareza. Paulo, na realidade, se converte para valer. Porque não foi uma experiência qualquer. Paulo não decidiu um dia fazer um curso teológico e sair pregando pelas ruas de Jerusalém. Não, Paulo teve uma experiência. E aí aquele que falava com ele o enviou para essa missão. Então Paulo tinha autoridade, ele tinha jurisdição para falar a respeito do Evangelho. Não porque ele ostentava isso, mas é porque o Senhor o chamou. Até mesmo disse para que ele sofra pelo meu Evangelho. Uau! Então os falsos mestres de Corinto, de alguma forma acusavam Paulo de ser, olha isso, um enganador. Se você ler todo o contexto de 2 Coríntios no capítulo 4, você vai ver que essa é a proposta. Paulo está passando essa imagem também de que aqueles que ostentavam e que de alguma forma aparentavam ser eloquente na sua fala, na sua mensagem, Paulo até vai considerar estes como super apóstolos. E essa era a proposta, e eles então utilizavam das suas mentiras para falar que Paulo era como um enganador que pregava uma mensagem antiquada para aquele tempo e uma mensagem ineficaz. Percebe como isso é sério? E por que eu estou dizendo isso? Por favor, pense. Muitas pessoas nos dias em que estamos vivendo, com uma mensagem da qual nós precisamos sustentar nesses dias, muitos se levantarão contra esse nível de mensagem, porque as pessoas na realidade elas querem encontrar uma forma de fugir do sofrimento, elas querem encontrar uma forma de viver uma vida tranquila. Mas Paulo, em toda a sua vida, na sua história, ele vai mostrar quão importante é nós sofrermos pelo Evangelho. Então, na verdade, eram eles que adulteravam e distorciam a palavra de Deus. Então em 2 Coríntios, no mesmo texto que nós lemos no capítulo 4, versículo 3, olha o que o texto vai dizer. Então neste contexto, Paulo escreveu: mas se o nosso Evangelho, olha isso, ainda está encoberto, por causa do ataque destes super apóstolos, desses falsos mestres da época. Então Paulo está dizendo, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o Deus desse século. Então preste atenção, dizer que Satanás é o Deus desse século não significa dizer que ele é uma divindade, e muito menos significa colocá-lo no mesmo nível que Deus. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Só há um Deus todo-poderoso que governa soberanamente sobre todas as coisas. Isso talvez a gente até tenha um entendimento, mas Satanás é simplesmente uma criatura de Deus, e para falar a verdade, ele é um servo de Deus. Na realidade, ele serve a Deus. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas essa não é a minha proposta nesse momento. Então ele é um ser espiritual que caiu do seu estado original de pureza em que foi criado, isto é, ele é um anjo caído que agora dedica a sua existência a ser adversário de Deus. Essa é a proposta dele. E contra toda a verdade de Deus, manipulando, articulando, enganando as pessoas, usando a mentira contra a verdade de Deus. Por causa de sua atual natureza e talvez propósito e ação, os textos bíblicos falam de Satanás como sendo o maioral dos demônios, príncipe deste mundo, príncipe da potestades, enfim. Nós poderíamos ver vários textos como em Mateus capítulo 13, 28, João no capítulo 8, versículo 44, Efésios 2, 2, depois vocês podem ler para nós ganharmos tempo aqui. Então Satanás não governa de forma absoluta este mundo, ok? Não é sobre isso. O governo ainda pertence ao Senhor, mas na verdade ele só pode operar dentro dos limites que Deus impõe a ele. Por favor, a gente tem facilidade de tudo colocar culpa no diabo. Entenda uma coisa, de alguma forma o inimigo de nossas almas, ele tem uma missão, e a missão dele é enganar mesmo. Mas vocês vão ver conforme nós formos construindo aqui, que a proposta do inimigo, por favor ouça isso, é importante, não é enganar os filhos de Deus. Uau! Isso jamais. Paulo foi muito fiel na sua colocação. A proposta, o serviço ou o ministério do Deus deste século é enganar os incrédulos. Sabe o que as escrituras diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é muito sério. Porque, irmãos, na realidade essa proposta, e quando eu estou falando aqui é no sentido de Satanás ser apenas um agente a serviço de Deus, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia, imaginam que nossa, é Deus contra o diabo contra Deus, imagina uma guerra de deuses. Não, nós precisamos ler mais as escrituras, por favor. O inimigo só se tornou adversário de Deus por causa do caminho que ele escolheu, e também porque ele é contra Deus. Mas não pense que Deus teme o diabo. Por favor, se você ler Apocalipse, você vai ver, sabe como Jesus vai vencer o diabo? Com um respiro, num bocejar da sua boca. Dá para imaginar o que é isso? Então, por favor, ele é colocado como Deus desse século por causa da posição que muitas vezes o homem o colocou, por dar ouvido mais à mentira do que à verdade de Deus. Quando Adão cai, quando Eva cai, eles deram de alguma forma autoridade para que Satanás entrasse. A partir do engano, a partir deles darem ouvido para a serpente e desprezar a voz de Deus.
Só que essa mesma voz que ecoou no jardim, trazendo engano a Eva, é a mesma voz que ecoa nos nossos dias, e muitos ainda estão se rendendo a ela. Sabe por quê? Porque às vezes torna-se mais prático, mais fácil. Mas nós não podemos esquecer que Jesus, quando vai fazer essa apresentação, ele vai dizer que existem 2 tipos de caminho. E eu quero chamar sua atenção porque eu já iniciei dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então eu quero que você entenda, Jesus vai dizer que existe um caminho largo e fácil, mas ele também vai falar que existe um caminho estreito e difícil, e poucos conseguem encontrar. Isso está falando, está tendo um apontamento para o verdadeiro evangelho, um evangelho que custa tudo. Então a Bíblia diz que Satanás exerce a autoridade que lhe foi lhe dada. Você pode ver isso em Lucas, no capítulo 4, versículo 6, nós poderíamos ler, mas vou deixar, daí você procura em casa e vai vendo se o que eu estou falando está se bate com aquilo que estamos comunicando, ok? Quando nós olhamos para MacArthur, ele explica essa expressão, eu achei muito interessante. Ele diz que o Deus deste século, dizendo que Satanás controla a atual disposição da mente do mundo e expressa por meio dos ideais, opiniões, objetivos e esperanças e visões da maioria das pessoas. E ele vai dizer 3 colocações que eu achei bem interessante. Isso envolve as filosofias, a educação e a economia do mundo. Todas essas coisas são ferramentas que de alguma forma Satanás vai utilizar para controlar a atual disposição da mente do mundo, que envolve de alguma forma o homem. E isso é muito sério. Então, Satanás é o fomentador do engano e da mentira que há no mundo. Vamos ver João no capítulo 8, versículo 44. Se vocês puderem abrir aí, se quiserem anotar, depois vocês conferem, fiquem à vontade. João capítulo 8, versículo 44, olha isso. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Isso é muito sério. Jesus não tem medo de dizer isso. Jesus não tem medo de expressar isso. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vou continuar no versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Uau, vou ler só até aqui. Olha a expressão de Jesus. Jesus traz a realidade desse adversário e vai dizer que ele é pai da mentira. E olha a expressão de Jesus. Jesus vai dizer o quê? Porque vocês não acreditam em mim, Jesus. E ele vai fazer essa expressão, que o diabo é o pai da mentira, do engano. E por favor, ele ainda atua, ele ainda age. Por isso que Paulo vai usar esse termo, o Deus deste presente século. E sabe qual é a minha proposta de falar sobre isso? Não é aqui expressar o quanto nós entendemos, o quanto nós sabemos. Eu não estou preocupado, tanto que muitas coisas eu estou anotando e eu vou lendo para nós podermos fazer com que o evangelho tome a sua vida a tal ponto e você desperte para a verdade de Deus. Só que sinceramente, o fato de eu estar pregando aqui não vai mudar você. Porque pregação, tem muita gente pregando.
Por favor, Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos homens. Sabe o que significa? Que o Evangelho é poderoso para salvar o homem. Então, se de alguma forma você não quer viver no engano, basta você se arrepender do homem caído que somos e falar: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Simples assim. Sabe, irmãos, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte. Sabe aquelas pessoas que têm medo de ouvir a verdade? Então elas preferem não ouvir, tapar os seus ouvidos, porque elas não querem ouvir a verdade. Elas preferem ser enganadas. Então a nossa proposta é fazer com que você deseje tanto ouvir a verdade. Eu tive uma experiência esses dias. Eu estava num ambiente público, conversando com algumas pessoas, ou melhor, com um jovem. E eu comecei a liberar o meu coração falando de Jesus, porque o meu coração estava queimando por Jesus, de tal forma naquele momento que eu comecei a expressar algumas verdades do Evangelho. E eu percebi que algumas pessoas que estavam trabalhando nesse lugar pararam o que estavam fazendo e se aproximaram de mim e ficaram me ouvindo. Mas de repente, enquanto eu falava, eu percebi que entrou um jovem, e esse jovem ele estava preso. E aí me perguntaram: pastor, você não lembra desse jovem e tal? E eu olhei e falei: eu lembrei dele e tal. E aí na conversa esse jovem olhou para mim e falou: eu estava preso, saí aí, agora estou na rua. E aí eu senti de parar dentro do que eu estava falando e direcionar uma palavra para ele. E eu fui muito tocado por Deus. E eu comecei a falar de Jesus. E eu comecei a trazer a realidade da verdade de Deus, mas mostrando uma vida de mentira que esse jovem estava vivendo. E eu falei: você percebeu? Você agora tem uma oportunidade de recomeçar sua vida. Dá tempo, não queira voltar para o lugar que você estava. Só que enquanto eu falava com ele, é impressionante. O olhar dele não conseguiu ficar fixo em mim. Os ouvidos dele não queriam ouvir o que eu estava falando. Eu senti, porque a gente percebe. E eu vi que ele começou a olhar para outro lugar, como querendo dizer: para de falar, não quero ouvir o que você está falando. Sabe o que significa? É um tipo de gente que não quer ouvir a verdade, porque ele vive um estilo de vida de engano, que ele abraçou essa mensagem, ele abraçou essa realidade de vida, e ele prefere viver assim. A minha proposta aqui não é expor essa pessoa. A minha proposta aqui é expor esse tipo de gente. E isso é sério. Porque talvez esse jovem está falando de muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, que são incrédulos, que são descrentes, porque não permitem que o Evangelho toque a sua vida profundamente e mostre a realidade de quem você é. Aquele jovem só mostrou para mim que ele não quer ouvir sobre quem ele é, porque ele prefere viver uma vida de engano e se alimenta disso todos os dias, sem perceber que o seu estilo de vida está conduzindo ele para o inferno. E por favor, eu estou sentindo muito temor de Deus agora. Muito temor de Deus agora. Quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, por favor, olha a expressão dele. É como se ele estivesse sentindo temor. E ele está dizendo: eu não quero que vocês sejam enganados assim como Eva foi enganada. Essa é a realidade de muitas pessoas nesses dias. Mas o Senhor está comunicando uma verdade
a qual as pessoas estão tapando seus ouvidos para ouvir. E nós vamos ver a expressão do apóstolo Paulo em muitos textos. E depois, se eu conseguir, eu quero ler com vocês. Acho que eu vou ler agora. Olha o que as escrituras vão dizer em 1 Timóteo, no capítulo 4. É um dos textos que nós já lemos muito aqui, mas eu quero ler agora dentro disso que eu estou falando. O Espírito, versículo 1. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente, olha isso. O Espírito, sabe o que é Espírito? O Espírito de Deus está comunicando isso de forma clara. Sabe o que é isso? Verdade. Não é uma mensagem de engano. Então nós temos que atentar para aquilo que as Escrituras estão dizendo por intermédio do Espírito. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos ou nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão, olha isso, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens. Por favor, Satanás não vai aparecer com um garfo de tridente pregando para você. Satanás não vai vir como um demônio, como um bicho de chifre. Não, ele vai utilizar de homens que nunca se comprometeram com a verdade. Mas a sua única proposta é enganar as pessoas. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E aí ele vai entrar em muitos assuntos que não é minha proposta agora. Minha proposta é apenas dizer e mostrar essa realidade que nos últimos dias, Paulo está dizendo aqui, em sua carta a Timóteo, que levantaria espíritos enganadores. Acredite, essa mensagem é para os nossos dias. E eu estou pensativo aqui, porque eu queria falar algo para trazer alerta, mediante a minha experiência, o que eu tenho vivido com o Senhor nesses dias. Mas sinceramente, eu estou sentindo muito temor de Deus, e eu não quero tropeçar nas minhas palavras. Quem você está ouvindo? Quem está falando na sua vida? Quem está tocando você nesses dias? Quantos centímetros? Quantos metros? Sua vida tem sido de verdade transformada pelo Evangelho nesses dias? Qual foi o impacto que o Evangelho trouxe na sua vida para mudar o curso da sua história? Não dá mais para nós ficarmos correndo atrás de bênção. Eu louvo a Deus pela nossa comunidade hoje. Eu tenho visto muitos irmãos serem transformados nessa realidade. Ontem mesmo eu tive tempo com alguns irmãos, e aqui mesmo na comunidade, eu tenho ficado aqui todo dia. As portas da comunidade estão abertas todos os dias. Nós não fugimos, nós não nos escondemos. Também não deixamos de respeitar todos os cuidados que precisam ser feitos nesses dias, mas eu consegui ter um olhar para a nossa comunidade. Eu falei: Senhor, obrigado. Obrigado. Por causa do Evangelho que transformou o nosso caráter, o Senhor nos posicionou para suportar esses dias que estamos vivendo. E ainda está trabalhando tão profundamente em nós, a ponto de nós suportarmos os dias que ainda estão por vir. Porque nós decidimos ouvir a verdade, custe o que custar. E por um tempo as nossas orações têm sido: Senhor, o que o Senhor tem contra nós?
não é sobre ir para uma comunidade para ouvir uma profecia e nós ouvirmos coisas boas, porque a gente tem tendência em querer ouvir o que Deus tem para mim, mas sempre voltado para aquilo que eu quero ouvir e não para aquilo que Deus quer falar. E a nossa proposta nesses dias é ouvir o que o Senhor tem contra nós, porque nós queremos ser transformados de glória em glória até ser dia perfeito. É tão sério isso, porque o diabo é tão meticuloso que em seu propósito, a própria Bíblia vai dizer que ele é capaz de se transformar num anjo de luz. Para pensar. Não vou ler o texto, mas você pode ver isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Pare para pensar. Eu gosto também de dizer que Satanás foi tão ousado. Quero chamar a sua atenção para isso. Ele foi tão ousado que ele foi tão astuto ao ponto de querer tentar o próprio Filho de Deus. E utilizando do quê? Do engano, da mentira. Qual era a proposta de Satanás? Confundir Jesus. As escrituras em Mateus, no capítulo 4, vai dizer assim, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, nós sabemos, ele foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E é interessante que as escrituras vai dizer assim, e sentindo fome, chegou o tentador. Então ele vai fazer proposta, e as mesmas propostas, talvez num ambiente diferente, mas as mesmas propostas que ele fez para Eva. Se você fizer uma conexão com a queda de Adão, você vai ver que são as mesmas propostas que Satanás está inferindo agora contra o Filho de Deus. Porém ele vai mexer na sua identidade dizendo, se tu és o Filho de Deus. Então ele vai fazer a sua tentação sempre redobrando essa questão de paternidade e de filiação. Como que se Jesus fosse obrigado a fazer o que ele estava falando para provar que ele era filho. E Jesus, ele vai se utilizar da verdade sobre ele. Uau! Ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Olha o que ele vai dizer agora. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não preciso provar nada para dizer para alguém ou para você mesmo, Satanás, que eu sou filho de Deus. O meu pai, algum tempo atrás, ou 40 dias atrás, 39 dias atrás, eu não sei, mas vamos pensar se ele jejuou 40 dias, 40 noites, e antes desse jejum ele tinha sido batizado nas águas do Rio Jordão, por João Batista, e a voz que ecoou do céu, e disse que ele era um filho muito amado. Então o que Jesus está dizendo é justamente isso, eu não preciso fazer nada para provar que eu sou filho, porque 40 dias atrás o meu pai disse que eu sou. Só quero que você entenda isso. Você só precisa andar na verdade. Nada mais do que isso. A única forma desse estado de incredulidade e cegueira ser alterado é se o próprio Deus iluminar o entendimento do pecador através do quê? Do Evangelho, despertando para a salvação em Cristo por meio da fé. Nada mais do que isso. Eu quero ler aqui, já estou quase concluindo, ok? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou, olha isso, em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, olha isso, na face de Cristo. Uau! Olha agora, João, capítulo 3, se você puder abrir, fica à vontade, senão você anota. João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou:
digo-lhe a verdade. É interessante porque Jesus sempre vai usar essa realidade. Em algumas Bíblias ou em algumas versões ele vai dizer: em verdade eu vos digo. Ele vai utilizar muito desse jargão. Então ele vai dizer, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como nós podemos nascer de novo? Ouvindo a verdade. Só que a verdade do Evangelho vai falar muito sobre nós, sobre essa vida de engano que nós vivemos por causa da queda. Então a obra vivificadora do Espírito de Deus na vida do pecador o liberta do sistema do mundo e dessa operação de Satanás. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, eu não vou ler, tá? Então, o Deus deste mundo não tem poder sobre os crentes. Eu quero tentar concluir aqui com vocês. Isso também quer dizer que o Deus desse século não domina. Ele não tem controle sobre os verdadeiros filhos de Deus. Sabe, eu me alegro muito nessa realidade. Por que o Deus desse século não consegue dominar os filhos de Deus? Porque existe uma única coisa que domina os filhos de Deus: a verdade. E somente a verdade. Então os ímpios são escravos do pecado, como prisioneiros do diabo. Eles servem como agentes propagandistas da sua vontade maligna. Você pode ver isso em 2 Timóteo 2 e no versículo 26. Mas a Bíblia diz que os redimidos foram resgatados por Deus do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Nós já tratamos isso, nós vamos ver isso em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Eles veem a glória de Cristo pela iluminação do Evangelho e refletem essa glória em suas vidas diárias. Ainda que o Deus desse século tente enganá-los, ele jamais terá êxito em seu empreendimento. Isso é muito importante para nós. Então nós estamos fazendo aqui uma colocação para nós compreendermos o quê? Que o Deus desse século tem uma única proposta: enganar os incrédulos. E qual é a proposta? Fazer com que eles não tenham clareza e que eles não vejam a glória do Filho de Deus. Porém, o que Jesus vai dizer? Que ninguém pode chegar até o Pai sem antes passar por Ele. Então, se as pessoas não estão tendo a revelação da glória do Filho de Deus, e a glória do Filho de Deus, ela aponta a partir da sua morte na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai valorizar demais, ele vai dizer: eu não me glorio, a não ser na cruz de Cristo. Sabe, esse tem um apontamento poderoso para esses dias. Porque qual é a proposta das grandes heresias desses dias? De uma mensagem superficial que fala mais do outro evangelho do que verdadeiramente o evangelho de Cristo. É justamente essa realidade, é quando eles afastam a cruz. E eles tentam buscar uma proposta de se promover sem antes passar pelo processo do sofrimento. Isso é uma realidade, e talvez eu esteja sendo um pouco profundo aqui. E não é nem minha intenção, mas é que é muito sério essa realidade. E quando eu falo do apontamento da tentação de Jesus, essa era a proposta de Satanás: fazer com que Jesus alcançasse o governo de todas as nações. Porque lembra, Satanás apresentou isso para ele. A partir do quê? De que ele não tinha necessidade de passar pelo sofrimento, pela cruz. Mas havia uma proposta de Deus. E Jesus, ele não vai ceder à tentação como Adão e Eva cedeu. Porque justamente é a partir dessa realidade do Filho de Deus que o homem vai ser restaurado. Isso é, que o homem vai ser arrancado do reino das trevas para um reino de luz. Por isso que Jesus, eu mencionei e repito, Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem hora que eu fico me perguntando por que as pessoas têm dificuldade com a verdade do Evangelho.
Porque a verdade do Evangelho só tem uma proposta: revelar um homem perfeito, a qual nós vamos nos espelhar nele. Só que sabe que é o problema? É que esse homem perfeito reflete toda a minha imperfeição. E eu não quero me enxergar. Eu não quero ter um encontro com Adão caído que está em mim. Então eu prefiro viver uma vida de engano, ouvindo coisas boas, ouvindo coisas que me agradam. Só que daí o meu caráter não está sendo transformado de glória em glória. Eu não estou passando por transformação. Eu não estou alcançando esse homem perfeito que é Jesus, que veio resolver o problema da humanidade. E não há possibilidade de resolver o problema da humanidade sem cruz. E se eu quero ser um discípulo de Jesus, duas coisas importantíssimas nós precisamos fazer nesses dias. Primeiro, negar a nós mesmos. Isso é difícil. Segundo, tomar a nossa cruz. Aí então Jesus vai dizer: então agora segue-me. Mas é difícil, né? Matar as nossas vontades. Sabe qual é o problema da mentira? Escute, preste atenção. É que viver uma vida de engano não me custa nada. Viver uma vida de engano só me dá prazer, porém momentâneo. Agora viver a verdade do Evangelho me custa tudo, porque todos os dias eu preciso morrer para mim mesmo. As pessoas não querem essa verdade. Elas querem ir para uma realidade onde elas vão atrás de bênção, onde elas querem um carro novo, onde elas querem ser promovidas no trabalho, elas querem ter um ótimo salário, elas querem ter uma vida tranquila e ainda dizer: vou para o céu. Não é esse tipo de mensagem que nós queremos pregar. Não é esse tipo de graça que nós queremos experimentar. Nós não queremos uma graça barata. Não importa o quanto custe, desde que eu viva a verdade de Deus. Eu quero encorajar você a atentar para aquilo que estamos vivendo nesses dias. Você já percebeu que a gente nunca consegue saber a verdade? Eu sei que a mídia tem a sua importância, nós não queremos desprezar. Mas por favor, até mesmo a mídia desse presente século, existe um Deus que controla para gerar engano, medo e pavor nas pessoas. Mas sabe o que as Escrituras dizem? Que aqueles que vivem o verdadeiro Evangelho, sabe o que ela vai dizer? Que Ele não nos deu o espírito de covardia, Ele nos deu o espírito de ousadia, para enfrentar os dias que estão por vir. Eu quero encorajar você a parar de ouvir um pouquinho o que a mídia está dizendo, e você se dedicar para ouvir o que as Escrituras estão dizendo nesses dias. Nós já lemos e vou repetir. Nos últimos dias, as pessoas não vão querer dar ouvido à sã doutrina, mas elas correrão em busca de fábulas, de mensagens que vão coçar os seus ouvidos. Sabe o que significa? Que vão agradar, e que não vai provocar mudança em você, e que vai fazer você ficar alienado de Deus, separado de Deus. Você nunca vai conseguir alcançar a pessoa de Jesus, ao ponto de refletir a glória dele em você, e você se enxergar como um homem tão ruim, ao ponto de buscar as misericórdias do Pai, para ter uma vida transformada. E a nossa proposta aqui, como comunidade, não é trazer uma mensagem que agrade as pessoas, mas é trazer uma mensagem que vai transformar você,
que vai gerar a vida de Deus, que o zoe de Deus verdadeiramente vai estar vivendo em você. E nós podemos dizer, como Paulo um dia disse: já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Essa é a minha proposta. Eu tenho muitos textos que eu poderia ler nesse momento para falar sobre o Deus desse século, que está trazendo engano, que está tapando a mente das pessoas, fechando os olhos para que elas não vejam. Mas nós estamos trazendo uma mensagem nesses dias, aonde eu creio que o Senhor trará cura. E eu profetizo agora, dizendo que nós vamos entrar num tempo em que muitas pessoas passarão a ver. E eu libero agora uma palavra sobre você. Que o Senhor libere nesses dias espíritos de sabedoria e revelação. Que o Senhor libere agora olhos para ver, ouvidos para ouvir. Que o Senhor venha com graça para que as pessoas encontrem o verdadeiro sentido de quem é Jesus. Olha para mim. João capítulo 8, versículo 32 vai dizer uma mensagem tão simples, mas poderosa para aquilo que estamos falando. Ele vai dizer: conhecereis a verdade. Uau! E a verdade vos libertará. As pessoas procuram muitos meios, tentando facilitar a sua própria vida. E posso dizer, algumas pessoas pagam caro para conseguir ter as coisas que elas buscam. E eu falo para você, para conhecer Jesus você não precisa pagar nada. Mas eu posso garantir que você vai ter que dar tudo para ter o encontro com essa realidade. Não pode sobrar mais nada de nós mesmos. E talvez, quem sabe, na vida de algumas pessoas Deus vai começar um processo, porque na realidade é Ele que se revela a nós. Não é eu que estou atrás de Deus. E para falar a verdade, se dependesse de nós como homens, nós nunca iríamos atrás de Deus. Mas por favor entenda, é sempre Deus que está à procura do homem. E você pode ter uma base, um fundamento a partir do Éden. Quando Adão peca, não é Adão que vai até Deus depois para confessar seu pecado de forma alguma. As Escrituras dizem que Adão se escondeu. Mas eu vejo um Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador, andando pelo jardim e dizendo: Adão, aonde você está? Um Deus que ainda até hoje procura pelo homem, para expressar a verdade dele por intermédio do seu Filho. Uau. Permita ter o encontro com Jesus de verdade. E assim como Ele mudou a vida de Paulo, Ele vai mudar a sua vida. E não pense que você vai conseguir mudar a sua vida pela sua própria força ou na força do teu braço. Não dá. Muita gente está tentando até hoje e não consegue. Israel tentou resolver os seus problemas, não consegue. Não pense que a igreja vai resolver seu problema. Não pense que pessoas com a qual você faz parte, seja qual for a sua comunidade, vai resolver seu problema. Só existe uma pessoa. O nome dele é Jesus. E só Ele vai revelar quem você é de verdade. E pode ter certeza, você vai se assustar. Não vou negar. Não é gostoso saber a verdade sobre nós mesmos. Mas é só isso que pode nos libertar. E a minha proposta aqui, de outros irmãos que aqui vão passar, é falar sobre o Deus deste século, que veio cegar justamente o seu entendimento, para que você não saiba da verdade. Mas eu profetizo nesses dias, que o Senhor vai trazer a verdade para nós. Eu abençoo você com essa palavra. E até domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.